Eu trouxe para vocês aqui hoje um pequeno quadro exemplificativo, né, do que nós realmente aprendemos, do que é desenvolvido no curso de Direito, na faculdade. Porque quando nós vamos responder essa pergunta, quais são as limitações que nós encontramos na nossa advocacia, nós precisamos voltar no tempo, né? Quem está aí, quem está me escutando e está formando ou ainda está fazendo faculdade vai entender muito bem o que eu estou falando aqui agora. Quem já formou há algum tempo vai ter que buscar aí na memória o que ele estudou na faculdade. Então, o que a faculdade de Direito explora, né? Quais são os conteúdos que a faculdade de Direito explora? Então, vamos lá. Filosofia, sociologia, teoria do Estado, introdução ao direito, né? Então, isso aqui a faculdade explora mais ou menos durante um ano, né? Direito e processo civil, direito e processo penal, direito e processo do trabalho. Aqui eu vou botar isso aqui 4 a 5 anos, né? Direito constitucional, prática jurídica, direito empresarial, direito tributário, direito previdenciário, direito ambiental, direito consumidor, e aí vai. Aqui eu vou botar uma exploração aqui de 2 a 3. Então, basicamente, é isso que a Faculdade de Direito explora durante o curso de Direito. A maioria esmagadora, com raríssimas exceções, a maioria esmagadora das universidades, das faculdades de Direito vão explorar isso. Bom, com raríssimas exceções aqui, talvez o direito ambiental ou uma outra matéria, isso aqui há décadas é feito dessa forma, né? Há décadas. Quem estudou na década de 70 aí vai se identificar aqui. Quem fez faculdade na década de 80 vai se identificar aqui. Quem fez faculdade na década de 90, né, lá no finalzinho da década de 90, como eu, vai se identificar aqui. E de lá para cá também. Não mudou quase nada. A essência, quase nada. Então, aqui nós encontramos talvez a maior ou basicamente todas as limitações que nós temos na advocacia. Porque algumas limitações que nós achamos que existe na advocacia, elas são o que eu vou chamar de pseudo-limitações. Então, por exemplo, número excessivo de advogados, né? Muitos processos, muitas, aqui vai estar associado com o primeiro, muitas faculdades. Então, aqui muitos advogados vão dizer que aqui estão algumas das limitações da sua advocacia. O que eu chamo de limitações da sua advocacia? São aqueles fatores que em algum momento te impedem de crescer, te impedem de ter um faturamento
que você sonhava ou almejava ter na advocacia. Todo mundo que decide ser advogado, ele tem em mente quanto que seria um valor ideal para ele conquistar mensalmente na advocacia, não é? Cada um de vocês aí tem um padrão de vida X, né? Ou gostaria de ter, então vocês vão definir mais ou menos um nível, um valor, um lucro X por mês. E aí, com o passar do tempo, esse sonho, esse objetivo vai ficando um pouco distante. E aí nós vamos colocando aqui, né? Existem muitos advogados, existem muitos processos, o processo judicial é muito moroso, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande de fechar contrato, eu tenho uma dificuldade muito grande de cobrar consulta. Muitos advogados têm dificuldade de cobrar consulta. E eu tenho dificuldade de cobrar, eu tenho dificuldade em fechar o contrato. Nós vamos ver que isso aqui é o que a gente chama de limitação fictícia. O fator, ele está mal interpretado. Por exemplo, um número excessivo de advogados. Será? Quase um mantra, né? Nós temos aí 1.200.000 hoje, mais ou menos, 1.000 advogados, com um prognóstico aí de, em 2022, termos aí quase 2 milhões de advogados. Isso é muito? Depende, né? Na verdade, a limitação na advocacia, ela está relacionada com tudo aquilo que deveria e não foi explorado pela faculdade. A limitação no nosso lucro, a limitação em alguns objetivos que temos na nossa advocacia, ela está atrelada com aquilo que a faculdade não explora. São funções, são atividades essenciais ao exercício da advocacia, mas não são exploradas na faculdade de Direito. Olha só que interessante. Vamos lá. Quais são? Empreendedorismo jurídico. Empreendedorismo jurídico. Todos nós que exercemos a advocacia somos empreendedores jurídicos. Com exceção, apesar de não ser diretamente um empreendedor, mas de ter que conhecer empreendedores jurídicos por trabalhar no escritório de advocacia, o advogado aí que me escuta e que está vinculado a um escritório de advocacia na condição de empregado, tecnicamente ele não é um empreendedor, porque ele é um empregado do escritório, ele não é o dono do escritório, né? Mas se ele trabalha dentro de uma empresa jurídica, né, de um empreendimento jurídico, seria interessantíssimo, até para o seu crescimento profissional, que ele conheça empreendedorismo jurídico, entenda como funciona. Então, viver o empreendedorismo jurídico na sua essência, é fundamental. E aqui sim, aqui nós vamos ver logo ali na frente, aqui nós vamos encontrar a razão para a nossa limitação relacionada com o nosso lucro. Aqui nós vamos encontrar justificativa por que nós ancoramos e não conseguimos sair do lugar. Marketing e publicidade, né? Pela ausência de trabalho, de exploração disso na faculdade, nós ficamos na mente com a ideia equivocada de que marketing e publicidade é venda.
né? Aquele vendedor chato. O advogado não é vendedor chato, nem pode ser, verdade. Mas marketing, publicidade jurídica não é isso. Deveria ser explorado, talvez, nos 5 anos de faculdade. É fundamental. Também está relacionado com a falta de lucratividade do escritório de advocacia, né? Inteligência emocional. Se tem uma pessoa que lida com emoções diárias, próprias e do cliente, é o advogado, a advogada. Desconhecer essa ciência que se chama inteligência emocional, esse instituto importantíssimo, é ficar entregue às situações do dia a dia sem ter um conhecimento prático para solucionar aquilo. Aqui, essa parte aqui então que é muito pouco explorada pela faculdade, essa aqui então, consultoria, assessoria e direção jurídicas. As faculdades ficam tão focadas no processo civil, processo penal, direito civil, direito penal. É tão bitolada nisso que quando a gente vai para a prática jurídica, o que a gente faz na prática jurídica? Sei lá, 95% da prática jurídica ou mais. Vai fazer petição, vai fazer audiência, né? Vai explorar muito o direito penal, o direito civil. E aí nós não somos treinados, né? Porque aqui na prática jurídica, qual que é a essência lá? O que é a base de todo o trabalho da prática jurídica? Constrói-se um problema jurídico, né? Chega lá na prática jurídica, tem um caso de um casal que quer se divorciar. E aí você vai fazer o divórcio. Isso é a prática jurídica. Vai aprender isso na prática jurídica, né? Tem lá um crime que aconteceu. Então você vai fazer a prática jurídica penal. Tem lá o funcionário que foi demitido. E aí você vai fazer a prática jurídica trabalhista. Ou seja, sempre constrói-se um problema jurídico e a partir desse problema jurídico construído, você vai desenvolver o seu trabalho na advocacia. Não é? Ou seja, uma prática jurídica ligada sempre ao contencioso. Sempre ligada ao contencioso. E aí coloca um chip na sua mente de que advocacia, de que faturamento, de que lucro é construído quando se tem contencioso. E aí não que se não... É claro que tem alguma coisa de consultoria, né, na prática, mas quase nada. Superficial. Não tem lá o dia a dia de uma empresa, os problemas inúmeros que tem numa empresa e, por exemplo, auxiliar o advogado, como que ele trabalha no dia a dia de uma empresa, auxiliando no processo de gestão mesmo. Porque uma coisa todos nós advogados e advogadas temos e ninguém tira isso de nós. Uma habilidade que não existe nas outras profissões, uma habilidade especial que todo advogado e advogada desenvolve na faculdade, quando ele faz uma faculdade bem feita. Ele desenvolve uma habilidade de compreender os problemas, de enxergar os problemas por cima de uma forma mais ampla. Ele enxerga nuances no problema que uma pessoa de outra área, que não é da área jurídica, não enxerga.
Ele tem uma visão mais ampla. Se a gente pudesse ter a imagem de uma montanha, então, imagina que o problema jurídico está lá num ponto, lá embaixo. Então, profissionais de outras áreas, do recurso humano, da administração ou de outras, eles estão olhando o problema mais perto, no mesmo nível do problema. O profissional da advocacia, até por ele ser explorado, né, desenvolver isso aqui durante os 5 anos, uma atividade extremamente cognitiva, é como se ele estivesse um pouco mais acima na montanha. Então, enquanto aquele profissional que trabalha dentro da empresa está mais perto ali, enxergando o mesmo nível do problema, ele enxerga por cima, ou seja, ele enxerga coisas, ele enxerga numa amplidão maior. Enquanto quem está embaixo enxerga a estrada, quem está em cima, mais em cima na montanha, enxerga outras cidades. Enxerga que o problema ali que você está vendo na estrada, a causa não está ali, ela está na cidade mais próxima. Então, essa habilidade, aí sim uma habilidade técnica que nós desenvolvemos na Faculdade de Direito, ela é imprescindível no mercado. Ela vale ouro. Mas o ouro não está no pós-problema jurídico, está no pré-problema jurídico. É aqui que falha a Faculdade de Direito, na prática jurídica e no desenvolvimento de outras matérias que poderiam ser mais exploradas.